Olá pessoal, meu nome é Leandro Dias, professor de Química aqui do Aula D, e agora vou tratar com vocês de um assunto bem relevante para as questões de vestibulares, enfim, que é as forças intermoleculares. Vamos dar uma olhada. Se nós prestarmos atenção aos compostos iônicos à temperatura ambiente, vamos definir em 25 graus Celsius, nós verificaremos que os compostos iônicos são todos sólidos a essa temperatura. Se nós pegarmos metais, compostos oriundos de ligações metálicas, a gente percebe que também nessa temperatura todos eles são sólidos, salvo raras exceções. Mas se nós pegarmos os compostos moleculares, aqueles oriundos de ligações covalentes, a gente vai perceber que esses compostos ora se apresentam no estado sólido, ora no estado líquido, ora no estado gasoso. E por que isso acontece? Qual seria o fator, qual seria a explicação para esse tipo, esses compostos se apresentarem nos três estados físicos? Vamos dar uma olhada. Basicamente, a gente tem três interações, essas são as interações mais importantes das interações intermoleculares, que são dipolo instantâneo, dipolo induzido, também chamado de força de dispersão de London. A gente tem aqui em segundo dipolo permanente, que às vezes é chamado carinhosamente de apenas dipolo-dipolo. E a gente tem aquela que muitos ainda insistem em chamar de pontes de hidrogênio, quando que o mais correto seria nós falarmos ligação de hidrogênio. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas e ver as semelhanças ou diferenças que elas apresentam entre si. Vamos pensar em moléculas apolares. Numa aula passada eu vi com vocês essa questão da polaridade das moléculas. A gente viu que existem moléculas que são polares e moléculas que são apolares. Vamos pensar só nas apolares agora. Como elas são? Moléculas apolares são aquelas que o momento de polo resultante é igual a zero. Então são moléculas que não formam polos, não formam um dipolo elétrico. Qual seria a razão, então, para uma molécula que não possui um momento de dipolo, não possui um ponto de polo que possa atrair uma molécula vizinha? Qual seria a razão dessas moléculas interagirem umas com as outras? Bom, isso acontece por um fator que a gente vê que é o seguinte. A nuvem eletrônica, quando a gente pensa na nuvem da molécula, nela ocorre uma distorção. E essa distorção ela é tão maior quanto maior for essa nuvem. Eu vou trazer um comparativo, fica bem claro isso para vocês. Quanto maior a nuvem da molécula, mais facilmente ela se distorce. E a partir do momento que ela se distorce, cria-se um acúmulo de cargas em um dos lados, formando um polo. E agora a gente pensa um pouquinho, esse polo formado vai chegar perto de uma outra molécula e por indução vai formar um polo na molécula vizinha. Agora tu pensa isso num efeito dominó em várias e várias moléculas. O que vai acontecer? Nós teremos um amontoado, um universo muito grande de moléculas onde todas elas terão polos. E esses polos farão com que elas exerçam uma atração sobre as outras. Vamos dar uma olhadinha no desenho. Aqui nesse primeiro estágio, eu tenho uma molécula representada pela nuvem e eu vejo que a parte rosa aqui mostra uma leve distorção da nuvem para a esquerda, formando um sigma menos, um polo negativo, ao passo que o lado que fica carente de elétrons fica com uma carga positiva. A partir do momento que essa molécula chega próxima de uma vizinha, ela induz a formação do polo na molécula vizinha, fazendo com que os elétrons migrem para o outro lado e assim formem uma carga. Uma vez que eu tenho moléculas com momentos de dipolo, ainda que instantâneos, ainda que temporários, elas vão se atrair e vão exercer uma atração uma sobre as outras. Há poucos instantes agora eu falei que essa atração, essa distorção da nuvem, ela é tão grande quanto maior for essa nuvem eletrônica. Tem um ponto muito interessante que fica fácil de a gente ver o quanto o tamanho vai influenciar nessa distorção e, consequentemente, formação do polo. Se nós pegarmos os elementos do grupo 17, dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, e pensarmos nas substâncias simples que esses elementos formam, gás flúor, gás cloro, o bromo e o iodo.
Se nós tentarmos lembrar do sentido de aumento do átomo, a gente vai ver que o átomo ele aumenta de cima para baixo. Então aqui o flúor é o menor, vai aumentando de tamanho, chegando até o iodo, que é um átomo bem grande. O que acontece? A partir do momento que esse átomo vai se tornando maior, ele fica mais facilmente, a nuvem fica mais facilmente polarizável, ou seja, mais facilmente ela se distorce. E aí vamos pensar um pouquinho, quanto mais facilmente ela se distorce, mais intenso é o polo que ela forma, consequentemente, mais ela atrai essa vizinha. Vamos ver como isso funciona? Basta a gente olhar os estados físicos, né? Para átomos pequenos a gente tem o estado gasoso, à medida que o átomo vai aumentando, o polo é mais intenso, a gente já tem uma substância líquida, e por último no iodo, que é um átomo bem grande, a gente tem a substância iodo no estado sólido a 25 graus Celsius. Então aqui o tamanho no grupo 17 fica bem fácil da gente ver o quanto o tamanho influencia nessa distorção da nuvem e consequentemente formação do polo. Vamos pensar não agora se a molécula é apolar, agora se a molécula for polar, se o momento de dipolo resultante dela formar um polo. Aí a gente tem duas possibilidades, a gente tem a dipolo-dipolo e a ligação de hidrogênio. Vamos dar uma olhadinha na dipolo-dipolo primeiro. A dipolo-dipolo, ela não necessita toda essa novela que eu falei, né? Toda essa distorção da nuvem, e aí induz uma molécula vizinha, que vai no efeito dominó, e outra molécula. Não. A gente viu na aula de polaridade que uma molécula polar, ela já tem um dipolo elétrico. Então basta que ela se aproxime de uma molécula vizinha para ocorrer a interação entre as duas. E aqui eu tenho um exemplo, a molécula de HCl, ela é uma molécula polar, né? Eu tenho um momento de dipolo que aponta para o cloro, que é o átomo maior e mais eletronegativo. Então, pela atração de cargas negativas e positivas, tem-se aí uma atração entre as moléculas que é mais intensa do que a atração anterior que eu acabei de falar. Quando que ocorre? Ocorre em alguns casos de moléculas polares. Por que eu falei de alguns casos? Porque a molécula ela pode ser polar e pode não fazer esse tipo de interação, que ela vai fazer o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Antes de eu falar dela, aqui mais os exemplos, ó, mostrando os polos, e aqui a gente tem uma interação polo negativo de uma molécula com polo positivo da molécula vizinha e assim sucessivamente. Mas quando eu tiver uma ligação de hidrogênio, na verdade vai ocorrer como? Vai ocorrer também em moléculas polares, então tu tem que ficar atento nisso, mas num caso especial. A ligação de hidrogênio ela só acontece quando tu tem dentro da molécula o H-FON. Né? Muitos de vocês lembram, a gente acaba decorando no colégio o H-FON, que é o hidrogênio ligado ou a flúor, ou ligado a oxigênio, ou ligado a nitrogênio. Mas o que tem de tão importante nesses átomos? Esses átomos, como eu também relembrei na aula passada, esses átomos são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, um polo formado por hidrogênio, qualquer um dos 3, será um polo mais intenso. Então, a gente vai ter uma interação entre as moléculas mais intensa. Vamos dar uma olhada aqui, a hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Aí eu tenho um caso de ligação de hidrogênio. Claro, né, se a gente fala em ligação de hidrogênio, a gente vai falar da molécula da água. Então eu tenho uma representação aqui da molécula da água, os círculos, né, as esferas vermelhas seriam os átomos de oxigênio, as esferas brancas, os átomos de hidrogênio. A molécula de água ela é polarizada na parte do oxigênio, então o polo negativo, que é o oxigênio, interage com o polo positivo, que é o hidrogênio, e isso vai mantendo uma coesão entre as moléculas. Muda se nós pensarmos na molécula no estado, na verdade, a substância no estado sólido, né? O que mudaria? A geometria, a forma como essas... Opa, o que eu fiz aqui? A forma como essas moléculas elas vão se organizar é um pouquinho diferente. Eu sempre dou um exemplo que eu acho bacana e é fácil da gente entender. Vocês lembram quando a gente olha um grupo de paraquedistas, né, saltando juntos de um avião? E aí a gente percebe aquele acúmulo de paraquedistas e ao passo que eles vão caindo, eles começam a formar uma estrela, uma organização bem definida a partir do momento que um dá a mão para o outro. Isso é o que acontece com as moléculas no momento que a água
está passando do estado líquido para o estado sólido. Elas começam a se organizar de uma maneira melhor, começa a formar uma rede hexagonal entre elas, e o que a gente tem é que acabam sobrando espaços nessas moléculas, né? Espaços maiores do que os espaços que haviam antes nelas no estado líquido. Resultado, gelo boia na água. O gelo é menos denso que a água. Então, por que ele é menos denso? A partir do momento que a gente tem espaços nessa organização da molécula da água. Um ponto também interessante que a gente pode observar e que é a consequência das ligações de hidrogênio é a tensão superficial da água. Mostrando nesse desenho aqui, a gente vê que uma molécula que está mais ao fundo do copo, ela está sendo atraída em todas as direções pelas moléculas vizinhas, ao passo que as moléculas que estão mais na superfície estão sendo atraídas apenas pelas moléculas de baixo e pelas moléculas ao lado. Isso cria uma certa película na água que a gente consegue observar na prática em exemplos como um mosquito boiando na água, uma agulha boiando na água, a gente vê que tem uma tensão superficial. Um pincel, se tu pegas um pincel e molha na água, no momento que tu tira, tu vê que forma uma capa sobre as cerdas do pincel, puxando essas cerdas para baixo. Tudo isso vai da tensão superficial da água. Daí tu vai dizer, existem outros líquidos? Não, existem outros líquidos. Só que na água isso é bem mais pronunciado em função das ligações de hidrogênio. Que relação isso tem com as propriedades físicas, mais precisamente se nós pegarmos pontos de fusão e pontos de ebulição? Tem muita relação, isso é muito importante e é cobrado muito nas provas. A relação é simples e é fácil de tu entenderes. É o seguinte, quanto mais intensa for as interações, isso justifica ou vai acarretar em pontos de ebulição mais altos. Vou repetir, quanto mais intenso, maiores os pontos de ebulição. Uma vez que tu precisas de mais energia na forma de calor para romper essas atrações que eu estava mostrando para vocês. Então, quanto mais intenso, maior o ponto de ebulição. Vamos dar uma olhada numa tabela que eu trouxe, que eu vou fazer o seguinte. Aqui eu pego duas substâncias que têm uma massa aproximadamente iguais, né? Água e metano. Então eu vejo a massa da água é 18 gramas por mol, a do metano 16 gramas por mol. Mas o que eu observo é que na pressão de uma atmosfera, o ponto de ebulição da água nós conhecemos é 100, enquanto que o do metano é menos 161. Então a gente fica, na verdade, fica claro o quanto influencia a força, o quanto é mais intensa essa interação de hidrogênio se comparado às interações que agregam as moléculas do metano, né? Então essa diferença no ponto de ebulição nos dá essa ideia. Se eu pegar uma segunda possibilidade, eu vou pegar duas moléculas que fazem o mesmo tipo de interação, a gente tem que considerar um outro ponto que é o seguinte. Eu peguei dois hidrocarbonetos, né? Esse aqui pode ser o etano, esse aqui pode ser o pentano, C5H12. As suas respectivas massas, uma é 30 gramas por mol, o outro 72 gramas por mol. O que eu observo? Eu observo que aqui eu tenho menos 89, ao passo que aqui eu tenho 36. Então vamos pensar, dois pontos que a gente sempre tem que considerar. Aqui a diferença, as massas são idênticas, mas as forças intermoleculares são diferentes. Quanto mais intensa a força intermolecular, maior é o ponto de ebulição. O segundo exemplo que eu trago é o seguinte, eles têm a mesma força intermolecular, né? Ambos são hidrocarbonetos, ambos fazem dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, como eu faço para ter essa ideia? Bom, o que está justificando aqui é a massa. Quanto maior a massa molecular dessa substância, maior as interações, a gente imagina, né, lembrando um pouquinho da orgânica, quanto maior a massa, maior a cadeia, quanto maior a cadeia, maior as interações. E aí, essa interação mais efetiva vai resultar num ponto de ebulição mais alto. Tá? Botando numa regra, né, se a gente for botar as três que nós vimos numa seta, a gente vai ter que a interação mais fraca, dipolo instantâneo, dipolo induzido, né, as forças de dispersão, a gente tem dipolo permanente, e a gente tem, por último, ligação de hidrogênio, essa sim, a mais intensa, essa sim a interação
que justifica o fato da água ser líquida a 25 graus Celsius, né? Se a ligação de hidrogênio fosse um pouco mais fraca, a água seria um gás a temperatura ambiente, e essa é a ordem que a gente tem para essas 3 mais importantes forças intermoleculares. Ok, pessoal? Até a próxima, um abraço a todos, tchau!